Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson, falando aqui de novo com mais uma videoaula de exercício do nosso curso de Física 1 do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Vamos resolver alguns problemas nessa videoaula do capítulo 2 do livro Texto do Halliday, na 8ª edição, volume 1, tudo bem? Hoje vamos começar com esse problema 4 do capítulo 2, livro Halliday. Então, vou ler com vocês o problema, né? E vamos tentar resolver, entender a incógnita e o que ele nos traz. Vamos lá? Em 1992, um recorde mundial de velocidade em uma bicicleta foi estabelecido por Chris Huber. O tempo para percorrer um trecho de 200 metros foi apenas 6,509 segundos, ao final do qual Chris comentou: cogito ergo sum, penso, logo corro. Em 2001, Sam Whittaker quebrou o recorde de Huber em 19 km por hora. Qual foi o tempo gasto por Whittaker para percorrer os 200 metros? Vocês vão desculpar a pronúncia aí do nome, né? Mas basicamente o que ele está querendo aqui é que a gente encontre o tempo percorrido, o tempo gasto, perdão, do Windham para, né, na condição que ele quebrou o recorde estabelecido antes pelo Chris aqui. Então o Chris ele fez esse tempo, tá bom? Percorrendo 200 metros. E o Windham ele fez um outro tempo e ficou 19 km por hora mais rápido que o Chris. Então, como é que é o desenho que a gente pode montar aqui um esqueminha, né? Então, existe esses 200 metros aqui, que o Chris e também o Windham percorreram, né? E aí o que acontece? O Chris, ele fez um tempo ΔT', vamos chamar de ΔT', de 6,509 segundos. Então, esse é o tempo que o Chris gastou, correto? E a gente vai escrever esse tempo e vamos escrever também a velocidade dele. A velocidade do Chris é esse ΔX sobre ΔT'. A gente pode calcular esse valor aí, mais à frente vamos calcular. E a velocidade do Windham é VC, né, mais 19 km por hora. Então, o Windham foi 19 km por hora mais rápido que o Chris. E a velocidade dele também é, né, ΔX sobre ΔT duas linhas. Vamos chamar de ΔT duas linhas o tempo, né, do Windham. Então a gente vai chamar de ΔT duas linhas a variável, né, que a gente quer encontrar nesse problema. Tudo bem? Então é a nossa incógnita, né? Pode escrever assim, é o ΔT duas linhas. Então eu vou reescrever essa equação aqui, ó, né, o VW da seguinte forma. VW vai ser para a gente o VC mais 19 km por hora. Vamos reescrever isso aqui para continuar a partir daqui. Então o ΔX sobre ΔT duas linhas, que é o VW, eu posso escrever da seguinte forma. Isso é igual ao ΔX sobre ΔT' mais o 19 km por hora, né? E a gente pode organizar um pouco mais isso aí, escrevendo 200 metros por 6,509, que é a velocidade do Chris, mais o 19 km por hora. Aí a gente vê que é necessário passar aqui, ó, km por hora para metros por segundo. Então a gente só vai reescrever esse danadinho aí, quilômetros, né, como 10 ao cubo metros. Por hora, eu vou passar para segundo, escrevendo 3.600 segundos. Então, a maneira mais bonitinha aí de escrever as unidades, de tal forma que a gente fique com o mesmo conjunto, né, metros por segundo e metros aqui por segundo. Tá legal? Então, a gente passa para a mesma unidade, que o final a gente quer encontrar o tempo em segundos. Então, eu vou ficar com 200 metros por ΔT duas linhas igual, né? Então, a gente vai fatorar essas unidades aqui de metros por segundo só para colocar em evidência e ficar uma coisa mais organizada. 200 por 6,509 mais 1910 ao cubo por 3.600.
E a gente fatora ali o metro por segundo, faz a conta, vamos fazer essa continha aqui, ó, tá bom? Entre chaves aqui, vamos fazer essa continha. Então vamos repetir ali 200 metros por ΔT duas linhas, igual, né, ao 36, que é a conta que a gente faz aqui, ó. 200 dividido por 6,509 mais, né, 19,10 ao cubo por 3,600, a gente encontra lá 36 metros por segundo, que é a velocidade a mais, né, que o Windham fez aqui. Tudo bem? Então, o ΔT duas linhas, a gente pode fatorar ele aqui, ó. A gente resolve essa equação para ele, perdão. A gente resolve essa equação aqui, ΔT duas linhas, e isola ele, né? Então, ele vai para o outro lado da equação. O 36 passa dividindo e a gente simplesmente escreve o ΔT duas linhas do lado esquerdo. Então, vai ser igual a 200 por 36 segundos, né? Que é a unidade que a gente quer. Certo? E aí a gente vai ficar finalmente com a seguinte resposta. ΔT duas linhas vai ser os 5,555 segundos. Então, esse é o tempo, né? Um tempo menor, como vocês podem ver, que o tempo do Chris. Então, esse tempo aqui, o tempo que permitiu ele quebrar o recorde do seu colega recordista anterior. Continuando a resolução de problemas do capítulo 2, a gente tem agora o problema 17, são dois pontinhos 17, né? Um nível de dificuldade um pouco maior. A posição de uma partícula que se move ao longo do eixo x é dada por x igual a 9,75 mais 1,3 1,5 t elevado ao cubo, em que x está em centímetros e t em segundos. Calcule letra A velocidade média durante o intervalo de t igual a 2 segundos a t igual a 3 segundos. E letra B, a velocidade instantânea em 2 segundos. Letra C, a velocidade instantânea em 3 segundos. Letra D, a velocidade instantânea em 2,5 segundos. E letra E, a velocidade instantânea quando a partícula está na metade da distância entre as posições 2 segundos e 3 segundos. E para a gente plotar o gráfico de x em função de t e indicar as respostas graficamente. Então, esse problema é um problema clássico do que diz respeito à cinemática em uma dimensão, que é aquela história assim, a gente tem a posição da partícula em função do tempo, a gente acha a velocidade média, a velocidade instantânea, né? E nesse caso aí a velocidade num ponto intermediário entre as posições temporais de 2 segundos e 3 segundos. Então, vamos ver como é que a gente pode proceder aqui. Letra A, então, ele quer a velocidade média, né? Entre 2 e 3 segundos. A gente vai observar que entre 2 e 3 segundos, a gente tem exatamente o intervalo de tempo de 1 segundo, ou seja, o ΔT, né, entre 2 e 3 segundos é exatamente 1 segundo. Então, ele estava em 2 segundos, depois vai para 3 segundos. A gente tem o ΔT igual a 1 segundo, né? Tudo bem? O x de 2 segundos, a gente pode calcular, a gente pega aqui a nossa expressão aqui, ó, né? O x de t, a gente consegue calcular isso aí. O x de t é o quê? 9,75 mais 1,5 t ao cubo. Com isso, a gente pode calcular o x de 2 segundos, 9,75 mais 1,5 t ao cubo. O nosso t aqui, ó, 2 segundos, coloca lá dentro da barriguinha da função. 2 segundos elevado ao cubo, dá aí o nosso valor de 21,75. O x de 2 segundos. O x de 3 segundos, basta escrever a mesma expressão, 9,75, tá bom? Mais 1,5. Agora o 3, né? 3 aqui, ó, elevado ao cubo. Fazendo essa continha, a gente vai encontrar 50,25 centímetros. Lembrando aqui que o x está em centímetros. Então, o nosso ΔX vai ser, então, o x de 3 segundos menos o x de 2 segundos. Tá legal? Fazendo esse ΔX, a gente vai encontrar 28,5 centímetros. A definição de velocidade média é simplesmente o ΔX sobre ΔT, que vai dar, então, 28,5 centímetros dividido por 1 segundo. Então, a gente encontra finalmente, na velocidade média entre 2 e 3 segundos, 28,5 centímetros por segundo. Tá bom? A letra B agora,
ele quer a velocidade instantânea. Então ele vai falar assim, né? Me dê a velocidade instantânea em t igual a 2 segundos. Como é que é a definição de velocidade instantânea, né? Velocidade instantânea, v de t, para 2 segundos é a nossa incógnita, né? O que a gente quer saber. Definição de velocidade instantânea, o v de t, vai ser a derivada em relação ao tempo, né, da posição x de t. Então a gente vai pegar a posição e derivar ela. Derivada, o operador derivado eu coloco aqui, né, na frente lá da nossa posição. Então, eu vou ficar derivada em relação ao tempo de 9,75 mais 1,5 t elevado ao cubo. A gente começa a derivar. A derivada, né, do 9,75, depois a derivada aqui de 1,5 t ao cubo. Quando a gente deriva o 9,75, a derivada do 9,75 é apenas zero, porque o 9,75 é uma constante, derivada temporal de uma constante, zero. Quando eu derivo aqui 1,75, é uma constante, então a gente deriva o t ao cubo. O 3 desce, multiplica 1,75, no lugar do 3 fica 3 menos 1, que dá 2. Então, no expoente lá do 3, vai ficar 3 menos 1, que é o 2. Então, é 0 mais, né? 3 vezes 1,75. T ao quadrado é a nossa expressão, dá 4,5t ao quadrado. Então, é nessa expressão que eu vou calcular, né, ali o v de t igual a 2. Então, no lugar do t, eu coloco 2 segundos. Então, o v de t igual a 2 segundos será 4,5 vezes o 2 elevado ao quadrado. A gente vai encontrar, então, 18 centímetros por segundo. Colocando a nossa resposta final, v de 2 segundos igual a 18 centímetros por segundo. Tudo bem? E a letra C é a mesma expressão, né? Só que agora o v em t igual a 3 segundos. Que é instantâneo v 3 segundos. A gente coloca aqui 4,5. Simplesmente vou repetir a expressão da derivada, né? Já derivei, não precisa derivar de novo. Então, eu vou trabalhar com essa expressão aqui. 4,5 vezes 3 elevado ao quadrado, que dá um v de 3 segundos igual a 40,5 centímetros por segundo. A letra D também é a velocidade instantânea, agora v de 2,5 segundos, 2,5 segundos. Então, vai dar 4,5 vezes 2,5 elevado ao quadrado. E a gente encontra, finalmente, um v de 2,5 segundos igual a 28,1 centímetros por segundo. Tá legal? Então, desde a letra B, C e D, é para a gente exercitar o cálculo da velocidade instantânea. No outro item, agora o item E, né? A, B, C, D, agora a gente vai para o E. O E é que é a velocidade instantânea quando a partícula está na metade da distância entre suas posições de 2 segundos e 3 segundos. Então, se a gente pegar a posição da coordenada média, né, entre t igual a 2 e 3 segundos, então a gente vai ter um x de 3 segundos e um x de 2, aquele que é a posição média entre o x de 3, né, e o x de 2. Essa posição da coordenada média entre essas duas posições pode se escrever assim, ó. Xm, né, vai ser o x de 2, né, ele está na posição 2, tá bom? Porque ele quer a coordenada, lembra lá, ele quer a coordenada, ele não quer a distância, né? Ele não quer a diferença x de 3 e x de 2. Ele quer a coordenada, posição xm, que corresponde à metade desse intervalo aqui, ó, x de 3 e x de 2, tá bom? Então, a gente simplesmente vai pegar, né, o x de 2 e somar com a metade da diferença lá, x de 3 e x de 2, tá bom? Então, é x de 2 mais ΔX sobre 2, que vai dar o x de 2, a gente já sabe, ó, 21,75, correto? 21,75 é o x de 2, mais o ΔX, que é 28,5, dividido por 2. Vai dar aí 36 centímetros exatamente.
tá bom? Então, o x, a coordenada, né? Não a média, mas a coordenada xm da posição média entre x3 e x2 é 36 centímetros, tudo bem? Aí tem que pegar agora e calcular o tempo para isso aí. Então, o tempo, né, para a posição xm será, a gente pode calcular assim, ó, xm, né? Eu simplesmente vou pegar aquela expressão do x de t e substituir o xm perguntando quem é o t correspondente. Tudo bem? Então, a gente vai fazer isso. Ela vai ficar, então, xm igual a 9,75 mais 1,5 e a nossa incógnita é o tm. Então, o tm correspondente ao xm. Todo x corresponde a um t, né? Tendo a expressão da função horária. Então, o xm corresponde a esse tm aí. Então, a gente simplesmente vai substituir aí e vai ficar... Vou pegar o xm aqui e substituir o valor dele, que é 36, simplesmente. Vamos ter, então, 36 centímetros igual a 9,75 mais 1,5 tm ao cubo. Tá bom? Aí, continuando aqui nossa álgebra, né? A gente vai tentar isolar o tm. A gente pega lá o 9,75, passa para cá, já faz a subtração dele, tá bom? Então, vou ficar com 26,25 igual a 1,5 tm ao cubo. Isso vai me dar, então, tm ao cubo igual a 17,5, certo? Aí, isolando aí o tm, eu vou ficar, então, com tm igual a 17,5 elevado a 1/3, ou seja, a raiz cúbica de 17,75, que vai me dar um tempo tm de 2,596 segundos. Com esse tm é que a gente vai encontrar a velocidade dessa coordenada. Então, o v de tm, que ele quer, né, a velocidade instantânea, será, né, o 4,5, que a gente já encontrou, da expressão da velocidade, vezes o tm elevado ao cubo, né? A gente substituiu o valor do tm aqui. Tm ao quadrado, perdão, né? Tm ao quadrado, que é a expressão da velocidade. Então, a gente vai encontrar na posição média lá o v de tm igual a 30,3 centímetros por segundo. E a letra F? A letra F agora é aquela situação gráfica que ele quer que a gente trabalhe, né? Então, se a gente pegar a letra F, ele fala assim, plote o gráfico de x em função de t e indique suas respostas graficamente. Então, vamos tentar brincar de fazer gráfico aqui. Vamos pegar o gráfico da posição x de t em função do tempo. Então, eu desenhei aqui, ó, a gente tem o nosso gráfico. Eu peguei alguns pontos. Por exemplo, quando t é igual a zero, a gente tem 9,75, uma posição bem aqui. T é igual a zero, 9,75. Então, quando t aqui é zero, tem a posição 9,75. Já marquei ela aí. Quando o t é 1, então o x de 1 está aqui, ó. X de 1 está bem aqui, apontando para vocês aí, dá 11,25. Próximo do 10, é nossa escala, né? O 10 está aqui, bem pertinho ali do 10, tá bom? Fazendo nosso ajuste aí. Quando o t é igual a 2, a gente tem o x de 2, que dá 21,75. Então, o t igual a 2 vai bater lá, ó, 21,75, tá bom? Você pode até fazer o tracejadinho. Eu não fiz o tracejado aqui, porque senão nosso desenho vai ficar muito carregado para as outras informações que a gente vai colocar. Então, o 21,75 no x bate com o t igual a 2 segundos. Depois a gente tem x de 3. X de 3 é 50,25. Então, pula lá para cima, ó. 50,25, ó, praticamente os 50 aqui, né? Faz o tracejadinho, bate lá com t igual a 3. Tá bom? Então, esses pontinhos a gente foi marcando. E quando a gente pega o t igual a 4, já estoura, né? Vai lá para cima, 105,75. Então, não dá para colocar no nosso gráfico esse valor. Coloquei só esses principais valores aí. E aí a gente pode, por exemplo, pegar a letra A, que ele quer lá a velocidade média. Vou já colocar direto aqui. O que a gente pode fazer, né? Velocidade média. Ele quer, então, o ΔX aqui entre 3 e 2, tá bom? Então, eu tenho aqui a minha posição em 2, tá aqui, tá legal? E tenho a minha posição em 3 lá em cima. E a gente tem aqui, então, o ΔX, que é a diferença das duas, né? Aqui, no caso, a posição, nesse caso, vertical.
tá bom? O x está na vertical. E aí a gente tem os tempos aqui, ó, né? O ΔT, ó, tá bom? Que é apenas 1 segundo. Então a gente encontra o ΔT e o ΔX graficamente. Aí essa reta aqui, ó, que eu coloquei de cor azul mais clara, é exatamente a reta da velocidade, né? Que indica a velocidade. O ΔX dividido por ΔT. Quando a gente faz ΔX por ΔT, a gente tem a inclinação dessa reta, que é a inclinação que eu estou colocando com esse ângulo alfa aí. Tá certo? E aí a gente pode, por exemplo, pegar os outros itens, o item B e o item C. Se a gente pegar o item B, por exemplo, ele quer lá o item no B, a velocidade instantânea em 2 segundos. Velocidade instantânea em 2 segundos é isso aí, ó. Letra B está aqui, ó. Letra B, nossa, velocidade em 2 segundos. Seria a inclinação dessa reta que passa em 2 segundos. Depois a gente tem também a inclinação dessa reta, respondendo ao item C, né, que é a velocidade instantânea em 3 segundos. Aqui a gente teria o item C. A inclinação aqui, ó, exatamente no 3 segundos aqui. Tá bom? A gente vai calculando essas inclinações aí, que são as derivadas aí da nossa curva tangente, nossa reta, perdão, tangente àquele ponto lá. Tá certo, gente? Então, graficamente, seria a gente fazer esse procedimento. Problema 19. O problema 19 trata de uma questão muito importante a respeito da aceleração média. Olha só como é curiosa essa situação. Em um determinado instante, uma partícula tinha uma velocidade de 18 metros por segundo no sentido positivo de x. Ou seja, a gente tem que imaginar, né, que existe um eixo e a partícula está andando na direção de mais x, tá bom? X positivo. 2,4 segundos depois, a velocidade era de 30 metros por segundo no sentido oposto, ou seja, ela inverte, né? Vai no sentido oposto com velocidade diferente 2,4 segundos depois. Qual foi a aceleração média da partícula durante este intervalo de 2,4 segundos? Esse é um exemplo muito bacana que ilustra para a gente a importância de se organizar o problema, fazer a ilustração, né? Colocar o eixo de orientação corretamente. Vamos fazer então, olha só. Então aqui a gente tem a partícula, tudo bem? A partícula aí se movimentando no sentido mais x, como está ilustrado aqui, né? A gente tem uma partícula e está indo na direção aqui mais x, tudo bem? E aí ele fala assim que depois de um determinado tempo t igual a 2,4 segundos, tá aqui, ela muda o sentido da velocidade e muda a magnitude da velocidade também. Então eu vou colocar, o tempo inicial t1 igual a zero, porque transcorreu, né, 2,4 segundos dessa situação. Tudo bem? E a gente pode então continuar a situação e observar que V1 é 18 segundos, 18 metros por segundo, V1 a velocidade inicial, 18 metros por segundo na direção mais x. E depois de 2,4 segundos, a velocidade vai para 30 metros por segundo na direção, no sentido oposto. Então vamos olhar aqui e vamos desenhar. Então o V2 é aquele 30 metros por segundo, tá bom? Só que no sentido oposto. E o tempo que transcorreu, né, é um tempo T2, 2,4 segundos. Tá bom, gente? Então vamos tentar organizar o nosso problema. Então no tempo 1, que eu chamei de zero, né? O tempo T1 é zero por quê? Porque transcorreu 2,4 segundos a partir daquela situação inicial. Então o tempo T1 igual a zero, o V1 é aquilo ali, ó. V1 é 18 metros por segundo. Tá bom? 18 metros por segundo, positivo. Tem que lembrar aqui, ó, positivo porque está aí na direção aqui de x positivo, direção mais x. Correto? E aí o tempo t igual a 2, o tempo t igual a 2 é 2,4 segundos. Transcorreu aqui, ó, 2,4 segundos. Esse tempo t igual a 2 corresponde à velocidade V2 negativa, a velocidade de 30 metros por segundo, só que negativa. Olha aqui, ó, o negativo aqui apareceu. Por que é negativo, professor? Porque está aí na direção oposta
do eixo x. Está em direção oposta do x, então é um sinal negativo para a velocidade. Tudo bem? Caminhando, então, a gente pode usar a definição de aceleração média, que ele quer a aceleração média. Então, a definição de aceleração média é o quê? É a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo intervalo de tempo. É o V2 menos o V1 dividido por T2 menos T1. Então, a gente coloca os valores lá. Ó. V2 é 30 metros por segundo. E o V1 menos, perdão da definição, né? Menos está aqui da definição, é V2 menos V1. Então, a velocidade final é negativa, tá bom? Menos a velocidade inicial. A velocidade inicial é 18 metros por segundo. Dividido pelo intervalo de tempo, né? O T1 é 0, então vai ficar T2 é 2,4 segundos, menos T1 que é 0. Então, isso vai me dar menos 48, olha lá, ó, menos 48 metros por segundo, dividido por 2,4. Então, basta a gente fazer essa continha aqui. Menos 48 metros por segundo, dividido por 2,4. Então, a aceleração média será, né, 20 metros por segundo ao quadrado. Negativo. Observem vocês que aqui, ó, negativo, tá bom? A aceleração negativa, então, porque a partícula ela mudou a velocidade né, de sentido. Estava na direção positiva, foi para a direção negativa. Então, sempre que a velocidade mudar, a gente tem a aceleração acontecendo nessa mudança da velocidade.